Em 2013, os restos mortais do rei Ricardo III foram encontrados sob um estacionamento na cidade de Leicester. Isso mostrou que tumbas de figuras históricas podem ser encontradas em lugares quase improváveis. Esse fato também reacendeu a esperança de encontrar outros túmulos de personagens famosos da história. Eu sou Eduardo e esse é o canal Mundo Super Curioso, e no vídeo de hoje estão alguns personagens históricos que seus túmulos ainda não foram encontrados. Gengis Khan, o fundador do Império Mongol. Gengis Khan foi o fundador do Império Mongol. Ele faleceu no ano de 1227 durante uma campanha na China e seu filho enviou o seu corpo para a Mongólia. Os soldados de Gengis Khan atenderam ao seu pedido de manter o local de seu túmulo em total sigilo. Eles aparentemente honraram seu pedido e esconderam a sepultura pisoteando-a com mais de 10.000 cavalos até o chão ficar nivelado e desviaram um rio para evitar que o túmulo fosse encontrado. Os soldados também mataram as pessoas que viram o funeral para que elas não revelassem o local depois. Hoje a tumba de Gengis Khan é uma das mais procuradas entre os arqueólogos, com muitos pesquisadores acreditando que o seu corpo está enterrado na Cordilheira Quente, na Mongólia. Os famosos amantes Cleópatra e Marco Antônio. Cleópatra foi a última governante ativa do reino Ptolemaico do Egito. Ela teve um caso com o cônsul Marco Antônio. Na última guerra civil da República Romana, as forças de Otaviano cercaram Marco Antônio em 30 a.C., levando-o a cometer suicídio após se apunhalar no estômago. Cleópatra, após saber da morte de Marco Antônio, também cometeu suicídio, mas a maneira de seu suicídio ainda gera debates. Mas a história mais aceita é que ela pode ter usado um veneno mortal que costumava carregar em seus grampos de cabelo. O cronista Plutarco afirmou que eles foram enterrados em uma tumba próxima a Alexandria. Em 2009, fizeram uma exploração no templo Taposiris Magna em Abzuir, no Egito, e acharam um busto com a face de Cleópatra, uma máscara que acreditam ter sido propriedade de Marco Antônio e moedas com sua imagem. Tudo isso sugeria que o casal estaria muito próximo daquele local. Há evidências que sugerem que Cleópatra construiu uma tumba para ela mesma pouco antes de sua morte, enquanto alguns acreditam que seus túmulos estão no fundo do oceano e várias escavações subaquáticas já foram feitas ao longo dos anos, mas nada ainda foi encontrado. Alexandre o Grande da Macedônia. O grande conquistador Alexandre o Grande da Macedônia, depois de conquistar a Grécia e a Índia em uma década, morreu na Babilônia em 323 a.C. Ele foi a princípio enterrado em um sarcófago de ouro em Mênfis, Egito. Depois foi transferido para Alexandria, em algum momento entre 293 e 283 a.C. O seu túmulo foi tratado praticamente como um templo de Deus, recebendo sempre visitas de imperadores romanos. Em 360, vários eventos, incluindo guerra, terremotos e um tsunami, destruíram a tumba. Após esses acontecimentos, a tumba sumiu e não se sabe onde foi parar. Mais de 100 pesquisadores já tentaram localizar, mas não conseguiram. Acredita-se que a tumba ainda se encontra em algum lugar em Alexandria. Átila, o governante dos Hunos. O governante dos Hunos, Átila, se estabeleceu como um dos maiores inimigos dos romanos. De acordo com registros, Átila morreu em 453 em sua noite de núpcias. Ele foi enterrado com muitas honrarias em um trio de caixões feitos de ferro, prata e ouro. Após o sepultamento, desviaram um rio para ocultar a sepultura. Todos que cavaram a sepultura foram mortos, para manter o local em sigilo, assim como ocorreu com Gengis Khan. Embora nenhum vestígio tenha sido encontrado da sepultura de Átila, acredita-se que ele esteja enterrado na Hungria. O grande artista Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um dos maiores artistas do Alto Renascimento. Faleceu aos 67 anos em 1519 e foi originalmente enterrado sob uma igreja que mais tarde foi destruída na época da Revolução Francesa. Em 1863, uma escavação encontrou fragmentos de lápides e alguns ossos, que eram supostamente de Leonardo da Vinci, mas ainda não se tem certeza se esses restos mortais realmente sejam dele. Um teste de DNA é difícil ser feito, porque ele nunca teve filhos e, consequentemente, não tem nenhum descendente. Mas Alessandro Vesozzi e Agnese Sabato identificaram descendentes do meio-irmão de Da Vinci. Existem planos para comparar o DNA dos descendentes do seu meio-irmão com uma mecha de cabelo que pode ser de Leonardo da Vinci. Por isso, esse mistério poderá em breve ter um fim. Mozart. Mozart foi um dos maiores compositores do período clássico que o mundo já viu, mas a sua morte é cercada de mistérios. Em 1791, aos 35 anos, ele faleceu em Viena com uma doença misteriosa. Ele foi sepultado no cemitério de São Marcos, em Viena, e o funeral foi organizado pelo barão
que era seu amigo. O corpo foi colocado em um caixão de madeira em uma vala comum. Devido à legislação local, as sepulturas poderiam ser reutilizadas após 10 anos, o que provavelmente aconteceu com a sepultura de Mozart. Em 1801, o coveiro encontrou um crânio local que poderia ser o de Mozart. Em 1902, o crânio foi entregue ao Mozarteum Internacional de Salzburgo. Em 2006, os cientistas examinaram para ter certeza se realmente era dele, mas os resultados não foram claros e ainda ficou uma grande dúvida se realmente esse crânio pertencia a Mozart. Gostou do conteúdo? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!